Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Pod Cris. Hoje com um tema aí que está, né, em homenagem ao nosso 7 de setembro, que está chegando, uma data muito importante, aqui com a nossa bandeira amada, com camiseta, e aqui com Felipe Medeiros, morador de Nova Granada. Eu vou, antes de começar, contar como eu conheci essa criatura fantástica. Ele entrou em contato comigo em 2018, me convidando para uma carreata, que eu tive a honra, pessoal, tive o carinho e o prazer de participar em Nova Granada, e tudo aqui, ó, por esse asa aqui da militância política. E que fez, organizou, pessoal. Quando eu cheguei em Nova Granada, é uma cidade pequenininha, muito bonitinha na região de Rio Preto. Quando eu cheguei lá, sem exagero, não sei se ele vai, né? Eu não tenho noção de números, mas devia ter uns 300 carros ali, né, Felipe? Sim, por aí. Gigantesca, pessoal. A gente ficou 3 horas, se não foi mais, até escurecer. A gente ficou rodando e falando no microfone. Eu falei para ele, foi talvez a carreata mais emocionante que eu participei até hoje, onde a cidade inteira estava mobilizada, e não tirando o mérito, que eu não sei se tinham outros organizadores, mas a cidade inteira mobilizada pelo Felipe, né? E eu trouxe ele aqui hoje justamente por isso, né, Felipe? 7 de setembro chegando, essa fé que o brasileiro, que o indivíduo é capaz de mobilizar para promover a mudança. Bem-vindo, Felipe. Que bom te rever. E agora aqui como meu convidado. Eu fui sua convidada em 2018, agora você é meu convidado. Bem-vindo. Conta um pouquinho para a Obrigado, gente. obrigado, Cris. Muito obrigado pelo convite, por participar aí do podcast seu e poder incentivar e levantar ainda mais a nossa bandeira da nossa nação, que tem uma coisa que eu amo demais, e tenho orgulho, é de ser brasileira, de carregar aqui essas cores lindas, o amarelo, o verde, as cores da nossa bandeira, da nossa nação, da nossa pátria amada e querida. E assim, 2018 foi assim uma luta muito grande para todos nós patriotas, para elegermos e colocarmos o Jair Bolsonaro lá em Brasília, mas graças a Deus, pela graça de Deus e com Deus acima de tudo e de todos, e o Brasil acima de tudo também, nós conseguimos pela graça de Deus. E assim, é claro que 2022 a luta ela vai ser muito maior. Sim. Isso eu tenho plena convicção, plena clareza, e porque nós sabemos que nós estamos numa guerra entre o bem e o mal, entre nós que valorizamos e honramos a bandeira da nossa pátria, da nossa nação, e aqueles que pisoteiam na bandeira da pátria, colocam fogo, entre outros valores e ideologias que, se a gente for entrar no mérito aqui, a gente passa uma noite, uma madrugada, um dia, e assim, o que eu também tenho conversado bastante aqui, iniciando esta campanha e próximo agora do dia 7 de setembro. Foi praticamente 30 anos que a nossa nação foi martirizada e massacrada por ideologias desse Partido dos Trabalhistas, PT, Uhum. Sim, cuja sim. bandeira o vermelho. Isso. E são 30 anos que a nossa nação, alunos, jovens, homens, mulheres, crianças, têm trabalhado, muitas pessoas têm trabalhado na mente esta ideologia de esquerda, esta ideologia de que, para que a bandeira do Brasil? Eu tenho visto aqui mesmo, iniciando a campanha, que eu tenho incentivado as pessoas aqui a colocarem as bandeiras do Brasil em suas casas, para iniciar a campanha, porque nós somos patriotas. E eu vejo assim, algumas pessoas aqui ficam assim: mas para que a bandeira do Brasil na frente de casa? É verdade. Aí eu, E,
E assim, né, Felipe, até para eles entenderem, pessoal, o Felipe criou uma campanha na cidade dele, incentivando as pessoas a colocarem, a pendurarem, hastearem uma bandeira do lado de fora da casa, né? E todos os Sim, dias eu acordo, tem ali, Cris, olha, na casa da minha avó consegui, na casa da vizinha, na casa da professora, na casa do meu amigo. E, gente, é emocionante, é contagiante a fé com que o Felipe luta por isso, né, Felipe? E é sim, exatamente como ele colocou muito bem. É uma guerra do bem contra o mal, onde os que pisoteiam a bandeira são os mesmos que defendem a morte de um bebê no ventre, são os mesmos que defendem aí a deturpação da infância das crianças, são os mesmos que defendem, incentivam o uso de droga por adolescentes, né? E do nosso lado, pessoal, o que que a gente vê? Mães que lutam aí para defender os seus filhos desde o primeiro momento da concepção, mães que lutam para que a infância, a inocência das suas crianças, seja meninos ou meninas, seja preservado, né? São mães que lutam sim. para que a sua fé seja livre, que ela possa ser proferida, que ela possa ir no seu culto, na sua igreja, que ela possa ir defender a palavra de Deus sem ser presa, né, Felipe? A gente está vendo na Nicarágua, missionários sendo presos, sendo torturados, igrejas sendo demolidas, né? Então você colocou Sim, muito bem, exatamente. é o bem contra o mal. E assim, pessoal, não é que a Cris está falando, não é que o Felipe está falando, não é que a Jovem Pan falou, é o que está acontecendo, né? O nosso, Sim, sabe assim, o nosso medo, Felipe, é que muitos ainda duvidam que isso seja tão grande. E eu até vou acrescentar uma coisa no que você falou. Não é o PT, é a doutrina comunista, a doutrina socialista que mata, isso. que é genocida e que destrói, pessoal, e que é responsável por mais de 100 milhões de mortes ao longo da nossa Isso. história, né? Não é o PT. O PT abraçou uma doutrina genocida e tomou para si uma forma de governar ditatorial, né? E é uma É, doutrina, e é uma doutrina socialista que inclui. Por que que eu digo uma luta entre o bem e o mal? Porque é uma treva global, globalista. É sim, o sim, sim, globalismo sim. querendo e vai lutar durante todo esse tempo, esses 37 dias que ainda restam para a eleição. O globalismo, os países globalistas vão lutar incansavelmente dia e noite. Você pode ter certeza, Cris, que vai ser assim, o que ainda está por vir de guerra até as eleições, é só Deus para ter misericórdia Sim. da nossa nação. Mas eu, assim, tenho algo em mim muito forte, muito, muito forte mesmo. Que o Brasil, eu lembro muito bem quando eu era adolescente, quando os meus pais me levavam eu e meu irmão para a igreja, e falava várias vezes nos cultos de missões, culto na igreja que eu congregava, dizia que o Brasil tem promessas muito grandes. Isso há muito tempo, quando eu era adolescente. Hoje eu estou com 28 anos. E já se falava que o Brasil tem promessa de ser celeiro para outras nações. Então, nós temos plena convicção de que o Brasil tem promessas. E queira o mal ou não, vai se cumprir as promessas de Deus para nossa nação. E assim, esse primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro foi algo incrível, Uhum. porque o que a gente tem visto? Estrangeiros, o Brasil recebendo refugiados do Afeganistão, refugiados de tantos outros países da Venezuela, que estão aqui no Brasil e saíram de suas terras por causa da doutrina socialista, por Sim, causa de sim. grupos terroristas que bombardeando e terroristas homens-bombas, e o Brasil recebendo tantas nações abrindo os braços. E você acha que o mal está feliz com tudo isso? Não, mal não tem limite, é como ganhar dinheiro. Quem é ambicioso não tem limite, vai sempre querer mais, sempre. E, Sabe, Felipe, eu tenho um amigo, não vou citar nomes aqui porque eu não pedi autorização dele para contar a história dele,
mas nós somos muito às ruas desde 2013 juntos. E um dia ele, ali no auge, sei lá, 2015, 2016, ele me falou: Cris, é desesperador. A minha avó fugiu da União Soviética porque o comunismo chegou lá e destruiu tudo. Minha avó foi para a China. Aí a minha avó chegou na Uhum. China, destruíram tudo e ela veio para o Brasil e agora estão tentando pela terceira vez na história da nossa família destruir aquilo que nós construímos. Então, pessoal, assim, me arrepia, né? Me arrepia porque assim o brasileiro não tem história de guerra, a gente nunca passou por uma guerra, a gente nunca perdeu um filho num bombardeio, a gente nunca perdeu a nossa casa, a gente nunca perdeu a nossa plantação, né, sob o pés de soldados que estavam ali para destruir todas as nossas esperanças. Nunca. A gente não sabe o que é isso. Mas muitos desses refugiados sabem, eles sentiram na pele, eles sabem exatamente o que é a mão do comunismo. E a gente Exatamente. deveria aprender com eles, né, Felipe? A Né? gente deveria aprender com eles porque é grave demais. Sabe, Felipe, a gente, quando entra nessa militância em 2018, as pessoas me falavam: Cris, mas como assim? Você é mulher e bolsonarista e fica só preocupada com política? Vai se divertir, vai fazer outras coisas, viaja um pouco, vai passear. Eu falei, gente, eu coloquei 3 filhos no mundo, né? E hoje 2 netos. Eu falo assim, eu jamais vou ser covarde a ponto de deixar para eles de herança menos do que eu tive dos meus pais, que foi um país livre, um país digno. Sabe, Felipe, eu nasci numa casa muito simples. Meu pai sempre foi soldado da Polícia Militar, ganhava pouquinho. A gente morava ali junto com outras pessoas da família, né, no mesmo quintal, mas sempre fomos dignos, a gente sempre teve liberdade, respeito. Meu pai sempre nos Uhum. protegeu como um pai deve proteger os seus Sim. filhos, né, com amor, com carinho, com educação. E eu falo, eu não me permito deixar para os meus filhos um país pior do que o que eu peguei. E por isso eu estou nessa luta. Eu não quero, sabe, Sim. covardemente aproveitar a vida enquanto eu estou vendo meu país sendo destruído debaixo dos meus olhos, e eu não fazendo nada, né? Exatamente. É. Então é isso, é o que você falou, seus pais te levavam para sua igreja, né, para o seu culto, ou seja, você tem uma história de pais cristãos, e assim, não fazer nada também é rumo à destruição, inclusive, do nosso direito de fé, Sim. né? Do nosso direito de culto, do nosso direito de liberdade, de acreditar em E vou, Deus e defender a sua e vou palavra. te dizer, e vou te dizer mais. Até durante esses 4 anos de governo Jair Bolsonaro no Brasil, aqui em Nova Granada mesmo, eu posso te dizer, e até nesse podcast, assim, que o governo Bolsonaro, com relação à proteção a mulheres, proteção a homens, proteção a jovens, adolescentes, tem, tem sido um Ímpar. governo fantástico, fantástico e ímpar, muito bom mesmo. Deficientes. É bom a gente lembrar dos deficientes, porque eles fazem um trabalho brilhante em Deficientes, isso. deficiências múltiplas, em deficiências causadas por doenças graves que precisam de remédios de alto custo. Tudo isso tem sido tratado com extrema relevância, Isso. com extrema dedicação e empenho. Porque eu até entrei nesse assunto, porque aqui em Nova Granada mesmo, várias pessoas assim que eu vi passando por situações deprimentes e muito triste, eu chegava para eles, para as pessoas, e falava assim: mas por que você está passando com isso? E você já fez alguma coisa? Porque a gente vê também as pessoas muito, não sabem o que fazer. Uhum, sim. E aí tem um serviço muito eficiente que assim eu tiro o chapéu para Damares Alves, que foi a ministra da Família e dos Direitos Humanos, que é o Disque 100. O Damares, né? serviço Damares Alves. Isso, o serviço do Disque 100, Cris, Uhum. Sim, tem sido sim, sim, muito sim, eficiente. sim. Todas assim, aí eu via as famílias, homens, mulheres, jovens, adolescentes passando por situações aqui, eu falava, mas tem aqui o Disque 100, e a pessoa entrava em contato e assim, era É instantâneo, instantâneo, já sim, sim, a sim, pessoa já recebia todo sim, o respaldo do sim, governo federal. sim. Então, tem sido um governo para todos, tem sido sim um governo para todos. É uma pena que a grande mídia, ela é suja, ela é deprimente, ela é
muito cara de pau, ela não mostra a verdadeira realidade e ela quer manipular os dados. Exatamente. Mas tem sido um governo, assim, fantástico de proteção a todos os tipos, todas as classes na nossa nação. Exatamente. E assim, né, Felipe, só não vê quem não quer. Eu não conheço ninguém que nesse período de quase 4 anos, me traga dados reais, né. A única coisa que tem: "Ah, não, mas antes tirou todo mundo da pobreza", escuta, né, tirou todo mundo da pobreza, em 3 anos todo mundo magicamente ficou pobre de novo. Ah, não, não é bem assim, eu também fiquei endividado, tive que devolver o carro que eu comprei, perdi o emprego, fiquei com o nome sujo. Então não tirou da pobreza, né. Observe o Isso, momento real e não o que a televisão falou para você falar, porque isso, isso sim é um comportamento de manada, né, um comportamento de rebanho, onde você simplesmente reproduz sem observar o que você está vivendo, né. Aqui quando a isso. gente fala algumas coisas, Felipe, por mais que eu seja bolsonarista, roxa, como meus amigos me dizem, né, mas assim, a gente tem a crítica e o que eu levo para você, por exemplo, sobre Bolsonaro, não é o que eu vi na televisão, é o que eu vivi na minha prática, né. É quando eu Uhum. observo que as pessoas que eu conheço estão numa situação melhor, é quando eu observo a Aham, criminalidade diminuindo, é quando eu observo o direito à legítima defesa voltando, porque eu fui criada num lar onde meu pai tinha uma arma, né, para nos aham. defender. E depois disso foi retirado de nós, independente do povo ter votado a favor do armamento, foi retirado de nós e hoje eu vejo isso se recuperando, ganhando terreno. Eu falo, só quem é chefe de família, como eu sou, sabe como é desesperador você morar numa casa ou fazer uma viagem sozinha com a Aham. minha filha e se acontecer alguma coisa, você não tem nenhum recurso de defesa. Quantas vezes Isso, eu viajei para um local onde não tinha sinal de telefone, e se entra alguém nesse quarto de hotel ou nesse quarto de Airbnb, o que que a gente faz? Não é? exatamente. E é isso que eu falo, quando eu defendo o Bolsonaro, não é com dados, trazidos aleatórios na mídia, não, são dados que eu fui pesquisar e que eu vi que eu acompanhava, era uma demanda que me angustiava pela falta e hoje me tranquiliza pela presença dessa demanda solucionada. Isso, é exatamente essa questão do armamento, assim, é algo: "Ah, vamos tirar as armas da sociedade e colocar e deixar a sociedade sem armas". Coloca Isso não existe, lâmpadas, lâmpadas e livros, né, no lugar. lâmpadas e livros. E só que aí os bandidos estão lá. É a mesma coisa o que eu tenho falado aqui. Pensa comigo. Tipo assim, um bandido, ele tá pensando, planejando assaltar a sua casa e tem um governo no seu país que já tirou as armas do povo. O bandido vai lá: "Ah, eu tô planejando entrar naquela casa lá, eu sei que a família não vai ter arma". Sim. Agora um governo que tem a arma, deixou liberado para, mas só que as pessoas acham que ter uma arma, só porque o governo liberou ter arma, é fácil ter arma. Não é Não assim é. também. É muitas pessoas sabe. A gente tem que fazer um trabalho, é o que eu tenho feito aqui. Não é, as pessoas falam assim: "Ah, você é Bolsonaro roxo, não sei o quê", não Você é questão de também. ser não é ser questão de ser Bolsonaro roxo, é questão da gente trabalhar. É uma ideologia, uma doutrina socialista que foi, durante 30 anos, foi regida na nossa nação, professores esquerdistas, professores que têm feito a cabeça de adolescentes. Hoje em dia, aqui mesmo na minha cidade, tem muitos adolescentes de escolas públicas e particulares que vê o meu carro tá com bandeira do Uhum. Brasil, a minha moto tá com bandeira do Brasil. Aí eu já vi alguns adolescentes, assim, a hora que eu passo de moto na frente de alguma escola, eles ficam olhando assim, com umas caras e bocas, olhando É. para a bandeira. Eu falo: "Meu Deus, tem misericórdia", porque eram para as pessoas, sabe, aplaudir a bandeira da Isso. sua nação. É algo assim, é uma ideologia, uma doutrina
muito, nossa, É a difícil, real, é uma difícil. doutrina satânica, Satânica, demoníaca. sim, sim, sim. Felipe, eu fui na farmácia essa semana passada, e eu estava com muita tosse, meus seguidores acompanharam que o problema de garganta que eu tive, e aí eu fui comprar um xarope e eu estava com uma camiseta do Brasil, uma igual que a Michele Bolsonaro usou numa das ocasiões, e a menina que estava no caixa me atendendo, muito simpática, ela falou: "Ai, que camiseta bonita, quando que é a Copa?", né, a Copa do Mundo. Sinceramente, pessoal, eu não faço ideia de quando é a Copa do Mundo. Eu não acompanho futebol, não ligo a televisão. E aí eu falei para ela assim: "Então, eu não sei quando vai ser a Copa, mas essa minha camiseta não é pela Copa, é pela política do Brasil", né. E ela me olhou, ela falou: "Nossa, que legal". Eu falei: "Pois é, porque a gente está chegando nas eleições e eu tô aqui para representar a minha vontade de continuar mudando o meu país através do meu Isso, presidente", né. E ela foi super isso. querida, assim, ela sorriu, mas para dizer que é isso, criou-se uma cultura onde a bandeira do Brasil só é permitida em dia de jogo da Copa do Brasil, ou seja, Aham. né, ano sim, ano não, não é isso? Isso, De quanto em é. quanto tempo que é a Copa? 4 anos, não sei, eu sei que é bem Eu acho que é distante. 4 anos. Então, cada 4 anos. Então, assim, só que isso, pessoal, é a terra onde eu nasci, é a terra onde eu trabalho, onde eu escolhi ter os meus filhos e onde, sabe, Felipe, a gente tem, assim como você, ter amor e respeito à bandeira e ao que ela representa, né? Isso. Que é o quê? Aham. É a nossa liberdade, a nossa soberania, o nosso direito de escolha. Não é a bandeira do Bolsonaro, não, pessoal. Aliás, eu acredito, o Felipe tem idade para ser meu filho, o Felipe tem idade do meu filho do meio, né, Felipe? Mas assim, eu falo, a bandeira, ela vem para representar, né, o que Bolsonaro representa, e Bolsonaro não é que a gente fala tudo isso porque é bolsonarista roxo, é o contrário. Somos bolsonarista roxo porque, graças a Deus, encontramos um homem de bem, Isso. que defende as mesmas bandeiras que eu sempre defendi, Felipe. Eu, na escola, Aham, eu já me emocionava ouvindo o hino nacional com 8, 9 anos aham, de sim. idade, né. Então, assim, não é que nós somos bolsonaristas e repetimos o que ele fala, é o contrário. Nós somos patriotas, escolhemos um patriota para nos representar. Sim. É Nós somos simples assim. contra nós somos contra qualquer patifaria, Isso, qualquer isso, isso. a palavra, qualquer putaria. Sim, Nós sim, somos sim, contra. sim. Nós queremos que seja, respeitado e que tenha poder as palavras que estão escritas na nossa bandeira da nossa nação, que é Tá ordem aqui, e ó. progresso. Nós só É isso queremos mesmo. que seja respeitado essas 2 palavrinhas, que tenha ordem e progresso sobre a nossa nação. Aqui só E teve a cadê por desordem, né, e o progresso do crime, pessoal, do crime organizado, da isso, da política como, né, da política criminosa como meio de poder, não é? Eu acho que eles pegaram isso, é. isso daqui e usaram ao próprio gosto, e não é nada disso, a gente quer ordem para todos, a gente quer Isso, progresso para todos, e não para um nicho aí de políticos que se unem, né, numa forma criminosa de governar o país. Que foi o que a gente isso, viveu aí durante esses 30 anos que você está falando, né. isso, exatamente. E assim, e é tão outra nessa questão até sobre Copa do Mundo, porque algumas pessoas aqui para mim também têm falado assim: "Ah, quando que é a Copa do Mundo? Já tá as pessoas já tá com bandeira do Brasil e tal", e até, algumas lojas que vendem bandeira que está Isso, começando a isso. vender bandeira do Brasil aqui, eles estão divulgando, já estamos com adereços do Brasil para você enfeitar, decorar para a Copa. E aí, esses dias, eu estava conversando com um funcionário e gerente de uma das lojas que está vendendo produtos do Brasil aqui na minha cidade, e ele até falou, porque eu vi que no Instagram dele ele postou produtos, tem disponível aqui na loja produtos do Brasil, bandeiras, apito, chapéu e tarará, tarará. Vários tipos de tamanhos de bandeiras. Para a Copa do Mundo, eu vi que ele colocou. Aí eu cheguei para ele e falei assim: na verdade não é bem para a Copa do Mundo, né?". Aí ele virou para mim: "É, mas a gente tem que colocar a Copa do Mundo, porque senão você sabe, né?
a censura que tá, se Isso, a gente isso. falar que é por Deus, pela pátria, pela família, nem precisa citar o nome Bolsonaro, mas se fala que é por Deus, pela pátria, pela família, as pessoas já, a gente já perde clientes, Isso, porque isso. é algo assim, é uma censura que a gente está vivendo, algo muito terrível e alarmante, preocupante demais também. A gente vê as redes sociais aí, Instagram, Facebook. Facebook mesmo, eu Uhum. mesmo nem tenho mais. Nesses 4 anos eu falei, quer saber de uma coisa? Facebook já era, porque essas redes sociais estão bem ligadas com o globalismo, Sim, sim, sim. com as trevas globalistas. E não adianta nada a gente ficar perdendo tempo nessas redes sociais aí, porque num clique eles podem lá diminuir o alcance, num clique eles podem derrubar o vídeo, num clique eles colocam um vídeo lá do Bolsonaro falando A e não Uhum. coloca o vídeo real do porquê que ele falou A. E aí as pessoas Exatamente. já. E hoje mesmo eu compartilhei um vídeo do ex-presidiário falando num evento, numa campanha, na campanha já lá aí em São Paulo. Aí ele estava falando que sobre a questão, não sei se você já chegou a ver aquele vídeo dele falando que não é para bater em mulher em casa, mas em Aqui, outros pessoal. lugares. Aham. É no mesmo nível de quando ele fala que as mulheres têm que parar com esse negócio de ter vergonha de fazer aborto. É o mesmo nível, né? Isso, É o mesmo nível. Pode bater na mulher fora de casa, porque em casa os vizinhos te conhecem e vão denunciar, vão tentar ajudar a sua parceira. Então você faz assim, você leva a sua mulher para um outro lugar, né, onde você isso. não corre risco de ser denunciado e aí pode bater. Meu Deus, É a mesma coisa, as é mulheres têm que absurdo. parar com esse negócio de assassinar um bebê no ventre. É isso que ele fala. E é isso, Felipe, que eu acho assim, eu acho que ele tem todo o direito, sabe, de ser louco. Agora, da gente bater palma para louco dançar, é que fica estranho, né? Isso, Pessoas que dizem que é uma opção, né? Que acreditam numa pesquisa de alguém que, puxa, tirou dos cofres públicos aí R$ 1 trilhão, pelo que se calcula, né? De uma pessoa aí que defende bater em mulher, que defende fazer aborto, que é contra a fé e que fala que tem que parar com esse negócio, desses negocinho de verde e amarelo dentro de casa. Escuta, né? Escuta, a casa é minha, a minha liberdade me dá o direito, né, isso. de fazer o Aham, que eu bem entendo. Se eu quiser inteira sair de verde e amarelo, é o mínimo que eu espero de um país livre. Da mesma forma, aham, Felipe, que se alguém quiser sair com camiseta da mula livre, né, assim, aham, beleza, é um direito, não está errado. Faça o que você acha que é certo, né? Seguir pela sua cabeça, só não faça mal a ninguém. Você sabe que eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar para você que eu acho que você não ouviu. Um dia eu fui no hortifruti do meu bairro com a minha filha. Na época, minha filha, ela tá com 15, ela estava com 11, 12 anos. Eu fui, não, mentira, um pouquinho mais, porque já era o início da pandemia e eu não tinha nenhuma máscara no carro e havia ganho de uma amiga médica minha uma máscara com a bandeira do Brasil. Era a única que eu tinha, eu coloquei e desci para escolher frutas ali 8, 9 da noite. E eu quase apanhei de um senhor de mais de 60 anos no hortifruti. Foi só por estar com a bandeira do Brasil na máscara. Pessoal, foi uma situação assustadora. Ele gritava, ele xingava, ele falava que bolsonarista e Bolsonaro deveria morrer de uma forma cruel. Ele fez um escândalo, a minha filha não sabia o que fazer ali na situação, ficou absolutamente constrangida e teve que vir em segurança, porque 10 minutos depois ele continuava me seguindo pelo supermercado e me xingando, né? Então isso é um fascismo. Isso é o isso, verdadeiro fascismo, a verdadeira ditadura que tira do outro a liberdade. Porque, pessoal, se eu ver aqui alguém com a camiseta do Mula ou da Mula livre, beleza, a pessoa faz o que ela achar que deve, não é, Felipe? isso é. É, o que a doutrina comunista, socialista, esquerdista, e durante essa campanha, o que eles pregam e o que eles fazem é o que, se eu não me engano, Lenin falava.
fale não do que nós somos, fale que os outros são, e nós não somos dessa forma. Acuse-os Ou daquilo que seja, nós somos. isso, exatamente. Uhum. Eles sempre são, os fascistas são, gente, eu vou falar para você, eu como apoiador, eu na verdade, eu não sou bolsonarista roxo, Uhum. eu apenas, é igual você disse, você foi perfeita, Cris, nas suas palavras. A gente defende, a gente encontrou um homem levantado por Deus da nossa nação que defende os valores da família, de Deus, da liberdade, da pátria, que tem assim, eu com 28 anos, até conversando com os meus pais esses dias para trás, o meu pai mesmo disse que nunca viu a nossa nação tão patriota como tem sido Sim. nesses 4 anos, desde 2018, na campanha, e nesses 4 anos e atualmente também. As pessoas usando, colocando a bandeira do Brasil nas suas casas. Isso a gente via via no Paraguai, via Sim. em outros Nos Estados países, e Unidos. nos Estados Estados Unidos Unidos. usa muito a bandeira. Isso, e aqui no Brasil a gente nunca aconteceu isso. Mas a gente tem visto assim, é muito lindo esse espírito de patriotismo. E aí a gente vê por um outro lado, as pessoas, mas para que colocando a bandeira do Brasil? E lá vem colocando, algumas pessoas até falando assim, aqui em Nova Granada, já vem colocando a bandeira do Bolsonaro. Eu olho assim para a cara deles e dou risada, porque Aham. eu falo como Jesus falou para os que estavam do lado dele quando ele foi crucificado. Perdoa porque eles não sabem o que falam. Exatamente, exatamente. E assim, sabe, Felipe, eu não brigo por política. Eu penso, se até aqui, com tantas provas, com tantas certezas, com tantas mudanças que foram feitas, alguém ainda defende um partido criminoso, quem sou eu para dizer que ela deve pensar diferente? Ela deve ter alguma afinidade com essa forma criminosa de ver a vida. Sim, Né? exatamente. Eu não posso dizer para ela que ela está errada. Dentro do que ela acredita que é certo, ela está defendendo. Não dá. O que aconteceu? Ai, voltou. Teve uma piscadinha de luz aqui. Então, e aí eu acho que é isso, assim, a gente tem que entender que a essas alturas a gente já não muda mais a cabeça de ninguém. Mas, Felipe, até por isso que eu fiz questão de te convidar aqui hoje, porque eu acho que você é um exemplo. Eu não sei com que você trabalha, eu não sei muito da sua história, mas eu sei da sua luta, né? Incansável, Uhum, pessoal. O Felipe sim. faz o que eu fazia ali em 2012, 2013, 2014, que é isso. Ele pega uma foto de um tratamento gratuito ali, um exame de vista gratuito, que foi um que eu vi esses dias. E ele compartilha isso com todo mundo que ele pode, porque ele sabe que em algum momento alguém vai precisar daquela ajuda gratuita que ele encontrou, né? Uhum, E é mais sim. ou menos isso. Os meus pais, Felipe, sempre falaram isso: filha, tem uma roupa que você não usa mais? Não joga, alguém vai precisar dela. Né? Então, em casa, a Aham, gente junta tampinha de garrafa para encontrar alguém que a gente possa doar essas tampinhas. A gente pega a roupa que não usa mais e doa. Tem uma comida ali que, sei lá, por uma restrição alimentar ou porque não vai comer, a gente encontra alguém para dar aquilo. E é isso que me chama muita atenção em você, que ao invés de falar, não tem jeito, não consigo, não pode, não dá, não é fácil, não. Felipe, arregaça as mangas, faz aham. sobrar um tempo livre e tenta cruzar dados, né? A gente fala ligar as pontas ali Isso, para que algo seja feito pelo outro. Ele não ganha nada com isso, eu tenho certeza absoluta, né, Felipe? isso. Além de uma satisfação pessoal, de falar: puxa, eu tinha uma vizinha que precisava, encontrei um outro vizinho que estava doando e eu apresentei um para o outro e os dois se beneficiaram, né? Aham. E eu E acho que é até isso. Pode falar. e pelo, e pelos valores, está assim, eu até digo assim, pelos 30 anos que nós fomos doutrinados pela doutrina socialista e comunista na nossa nação, a gente tem, é claro, uma velha política que, graças a Deus, e com a reeleição do nosso capitão Jair Bolsonaro, vai acabar por vez essa velha política, porque precisa acabar,
que é justamente essa questão de até várias pessoas chegam para mim e falam: "Ah, mas quanto que você está ganhando para fazer a campanha? Mas quanto que ele está mandando no teu Pix?" Isso. Agora, quanto a gente Tá está mandando o mesmo gastando? valor, tá Aham. mandando o mesmo valor que ele manda de Pix para Michele Bolsonaro. Nada. Exatamente nada. Ela só pede 2.000 por dia, até hoje ele não deu, exatamente. E Felipe, assim, as pessoas acham mesmo apagou de novo. Desculpa. Apagou. É, apagou, tá piscando aqui. Então, da mesma forma, Felipe, que ninguém te pergunta quanto você gasta. A gente gasta noite de sono, a gente gasta muita Uhum, gasolina, a gente gasta tempo que a gente estaria com a família, né? Quantas vezes eu me ausentei da minha família porque eu acreditava que era mais importante que eu estivesse na rua lutando por eles. E é isso. Não estamos na política por dinheiro, a gente não está na luta por projeção, a gente está na luta sim, pela mudança, que é muito sim. diferente, né. É, exatamente. Ai voltou. E Né. é igual fala lá na Bíblia, em Romanos capítulo 14, versículo 17, que fala sobre esses são os valores que eu e os valores que você também a gente prega, é os valores do reino de Deus, Sim. que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E é isso que a gente prega, e sem, não é por poder, não é por um status quo, não é Isso, isso. para ser remunerado. Não, mas é pela paz da sociedade, por uma sociedade mais justa, sem querer nada por benefício próprio, mas fazer com que famílias sejam alcançadas com justiça, com paz e com alegria do Espírito Santo, primeiramente. Perfeito. Sabe, Felipe, eu sempre dou exemplo, eu sou psicóloga clínica e eu falo, quando é difícil a gente entender algo na vida, pessoal, transfere essa situação para o mundo animal, porque o mundo animal Uhum, ele não se pauta ali no que ele leu na revista, no que ele viu no Instagram do amigo, né? Ele vai pelo instinto de sobrevivência dele. E isso. eu sempre dou o exemplo, Felipe, eu falo qualquer coisa, eu tenho medo de engravidar, ter filho e não saber cuidar. Eu falo: "Olha um bichinho, olha uma gorila cuidando da sua cria, olha uma, né, enfim, uma égua, olha um gatinho cuidando", porque você vai ver que a sabedoria instintiva, ela te dá condições de fazer, né. E aí eu Sim, digo, assim, fazendo uma projeção da situação do comunismo, do socialismo, e dessa divisão para dominar, né, do dividir para dominar, eu falo: faça uma projeção também no mundo animal. Quando um lobo, né, ou quando um leão quer comer um filhote, ou ele quer comer um indivíduo de uma manada inteira, o primeiro uhum, procedimento estratégico dele é desgarrar esse indivíduo da manada, né. Então, quando a gente vê sim, a esquerda subdividindo em negros, em gordos, enfim, em gays, enfim, eles subdividem de todas as formas possíveis. É por isso, eles precisam desgarrar esses indivíduos da aham, sociedade, do todo e principalmente das suas famílias, porque a gente sim, sabe que uma mãe no mundo animal, né, ou o macho alfa daquela manada, daquele grupo de animais, ele vai dar a vida dele, se preciso for, para salvar aquele filhote ou para salvar aquele indivíduo, né. Então, sim, por isso que o primeiro procedimento da esquerda é: coloque os filhos contra os pais, coloque os filhos contra o pastor, coloque os filhos contra a polícia, coloque os filhos contra os professores de direita, ou vai dar trabalho em desgarrar esse indivíduo. E vai ser difícil a gente tornar ele um soldado apático e obediente a qualquer baboseira que se pregue dentro do esquerdismo, né? E, isso, e exatamente. aí,
porquê da nossa luta, pessoal. Por que que toda vez que eu venho aqui eu repito que eu sou mãe, que eu sou avó, que eu amo a minha família, que meu pai é policial, que meus pais me trataram com todo amor e respeito ao longo de toda a minha vida? Porque eu quero mostrar para vocês que a gente só é forte unido a pessoas que nos amam de verdade. E, em geral, esse amor de verdade vem de Deus e vem da família, em Isso, primeiro lugar, exatamente, né? Então, exatamente. Felipe, eu falo assim, sabe, meus filhos, Felipe, eu tenho um filho de 31 anos, casado, eu tenho um filho de 27 anos que já é pai, casado, e tenho uma filha de 15. E os três, né, eles três somados a mim, a gente se torna muito mais forte unidos do que separados. Então, quando eu tenho um problema, eu procuro eles para pedir ajuda, para desabafar, para pedir uma orientação e vice-versa. E isso nos torna fortes como indivíduos. E Aham. graças a Deus, né, mesmo com toda a tentativa de doutrinação do esquerdismo, eu tenho filhos que estão ali. Hoje eu vejo meu filho de 27 anos, que é pai, preocupado ali, né, com o que a filha dele vai escutar, com a música que ela está escutando, com as amiguinhas que ela tem. O bebê agora, ele já todo preocupado, né? Como que vai ser quando entrar na escola? É isso que a gente precisa, de famílias Sim, preocupadas em criar indivíduos fortes, saudáveis, indivíduos mentalmente sim. saudáveis, né? E que é uma coisa que foi pregada até aí, ah, seu pai é opressora, sua mãe é opressora, ela não deixa Isso você é, fazer o que você quer. Não, eles é. querem simplesmente que vocês rachem com a família. Para quê? Para que seja alguém sem amor próprio, sem respeito a Deus, Isso. sem nada a defender. E quem não tem nada a defender, topa qualquer E a coisa, não socie é? e a sociedade com todo essa dessa forma, a sociedade se torna uma sociedade com vândalos, com adolescentes, jovens saindo aí para as ruas, na noitada, como se diz, para farra, e aí meninos, e aí acontece estupros, Sim, acontece sim, exploração sexual, tem todos os dados estatísticos aí de explorações sexuais em jovens e adolescentes, exatamente. menininhas aí, que os professores falam assim: "Não, mas vai lá sim, você já usou, essa maconha aqui, esse jeito?", porque são professores esquerdistas que são tão, gente, loucos, é coisa Sim. absurda. Eles Eles precisam não querem desgarrar paz. para isso, e eles precisam desgarrar esses soldados da família para que possam ir para o lado deles. Pessoas que Isso, possam quebrar imagens religiosas, pessoas que possam ali cuspir na bandeira, pôr fogo na bandeira, jogar futebol com a cabeça feita de cera ali do presidente. É isso que eles precisam. Eles precisam eles não criar querem. adeptos que não tenham nada a perder, pessoal, nem o amor próprio, Isso, porque quando você rompe com a sua família, quando você rompe com a sua fé, o seu amor próprio já foi embora, ó, há muito tempo. isso. Eles não querem que os pais falem com eles, com os filhos, sobre sexo, sobre sociedade, mas aí os filhos chegam na escola e os professores vão e falam de uma forma toda deturpada. Sim, 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 Por isso exatamente. do diálogo entre pais e filhos, é fundamental. Porque filho, pessoal, quem educa é a família, né. A Isso. escola vai trazer o conhecimento teórico das matérias, que coisa que para a gente, às vezes é difícil de fazer, mas toda a educação, a cultura, como a sua família faz aquilo, como seus avós faziam Uhum, aquilo, como é ensinado na cultura da onde seus avós, os seus bisavós vieram, e isso cabe à família. Isso é uhum. feito, né, isso deve ser feito pela família, transmitido de pai para filho ou de mãe para filha, para filho, enfim. E não, né, da forma como eles querem, por Isso, professores que muitas vezes, pessoal, e tem professores fantásticos que realmente estão lá pelo bem dos nossos filhos, mas tem um outro tanto de professores que só querem soldados apáticos para esse isso, exército de zumbis aí que está se criando. E eu acho que por aqui a sim. gente fecha, infelizmente, Felipe, porque assim, é o que você falou, é assunto, pessoal, que daria para a gente passar aqui Uma meses. noite. É, eu acho que mais de uma Mesmo. noite, né. É um assunto Aham. que, assim, que aquece o nosso sangue, o nosso coração,
e que para a gente eu acho que é essencial, né, Felipe? É essencial. Eu acho que o tempo que a gente dedica à política nos últimos anos Sim, mostra o quanto que isso é importante para nós. sim. E política não como cargo político, pessoal, política Não como pelo poder, não, como movimento transformador, como movimento fortalecedor dos nossos não por valores. status. É igual eu falo Exatamente. de mim. Eu faço o que eu faço aqui na minha cidade, eu não faço para me aparecer. Muitas das vezes eu prefiro ficar nos bastidores, Sim, fazendo toda a movimentação, mas ficar nos bastidores, porque eu sim. não quero que eu apareça, que o meu rosto, que a minha Uhum, cara, uhum. sabe? Eu quero promover os valores e princípios de Deus, da pátria, do patriotismo, fazer com que pelos meus futuros filhos, Sim, sim. pela minha família, pela construção da minha família, pelos meus netos, bisnetos, Isso. pelos meus pais, pelos meus avós, sabe? Então, verás que um filho teu não foge à luta. Perfeito. Então é isso. Perfeito, Felipe. E assim, eu só queria deixar assim já até para ir finalizando para todos nós uma mensagem aí até para essa faltando 37 dias para a campanha, para as eleições, para o fim da campanha. Todos nós que defendemos Deus, pátria, família e a liberdade, os valores e princípios do reino de Deus na Terra, durante esses 37 dias. É, é difícil, tem sido difícil, porque a censura tem sido algo muito preocupante e alarmante. Que ao mesmo tempo que a gente posta algo nas redes sociais, o Instagram, o YouTube vai lá e tira os likes, derruba o vídeo, fala que é fake news, porque tudo da direita é praticamente fake news. É aquela questão, acuse-os do que eles são. Eles acusam a direita, o conservadorismo do que eles são. É como Sim. se nós fôssemos. Na verdade, se for ver, ô Cris, eu mesmo, eles acusam tanta gente que nós somos os terroristas, eu mesmo não sei nem pegar, colocar uma bomba para explodir. É. Como que, como que nós somos os terroristas? Aham, sim. Não, e assim, Felipe, toda violência eu já tive amigo meu cadeirante jogado no chão, eu já tive amiga minha, sabe, assim, já com uma idade mais avançada, derrubada no chão por esquerdistas. Eu já tive amigos meus que eu tive que socorrer no hospital para costurar a cabeça que tinha aberto por violência, por espancamento. Então, assim, eu não tenho nem dúvida, eu já nem me justifico mais disso. Sabe, eu já nem me Aham. justifico mais, só chama de terrorista, só chama de fascista, porque são muito sujos, são muito desonestos e não têm absolutamente nenhum Isso, controle, nenhum compromisso com a verdade. isso. E aí eles vêm e falam, porque você está apoiando, defendendo um presidente fascista e não sei o que, gente. Pois Da é. onde que tiraram isso? Dessa mídia podre. Sim, sim. Mídia toda manipulada e que tem manipulado as eleições deste ano com pesquisas, porque essas pesquisas da hashtag Globolixo são pesquisas já preparando para manipulação Exatamente, nas urnas. exatamente. Mas que a gente não vai deixar, Felipe, porque, Sim, pessoal, 2 de outubro vai ser no primeiro turno. A gente vai sim, focar Bolsonaro presidente, Marcos Pontes senador, Tarcísio governador, e a gente vai sim, resolver isso no primeiro turno, né. sim. Porque, assim, a gente não vai esperar para o segundo para não dar mais chance ainda para eles. E é isso, Aham. Felipe. Muito É, obrigada. E, pessoal, 7 de setembro, Nova Granada e São Paulo, alinhados aí numa manifestação maravilhosa. Todo mundo nas às ruas. 16 horas, na Às, Avenida do Indaiá. Olha lá, às 16 horas na Avenida do Indaiá. Já gravei vídeo, já mandei vídeo para lá. E Sem aqui em São bandeiras Paulo. vermelhas, com a bandeira da nossa nação, sem Isso, bandeiras de isso, partidos, isso, defendendo isso. Deus, pátria, família e a Sem liberdade. dúvida nenhuma. E E vai ser uma parabéns. festa linda. Sempre é, sempre é. Deus abençoe, Cris. Amém. Felipe, muito obrigada e parabéns aí pelo carinho com que você trata o nosso país. Que Deus te abençoe também. Obrigada. Amém. Tchau, tchau. Deus Tchau, até abençoe. obrigada.